internautas, estamos de volta com mais um programa Conexão. Conexão nossa, de vocês com a gente, da gente com vocês e de nós todos juntos com tudo que existe e sempre buscando a máxima consciência em tudo. Essa é a nossa missão, esse é o nosso desejo de manifestação consciente aqui nesse plano. E hoje a gente está com, adivinha quem, pessoal? Fabiano De Liberale. Então, eu, Silvia Malamude e Fabiano De Liberale estamos aqui para conversar com vocês sobre um tema que eu tenho certeza que vai dar uma excelente conexão, porque é um tema que a gente vive a todo momento e, infelizmente, né, Fabiano, sem consciência. Que tema é esse? Que tema será esse? Olá, Silvia, internautas, é um prazer estar aqui outra vez. O tema está relacionado a questões que a gente vive no nosso cotidiano, mas nem sempre a gente nomina, né? Que é um tipo de contaminação que a gente tem nas nossas relações. Então, o tema é contaminação energética. Ou psíquica. Ou psíquica. Enfim, qual será a questão? Eu acho que é tudo ao mesmo tempo agora. Exato. Tudo ao mesmo tempo agora. Então, o que acontece com a gente o tempo todo e a todo momento. Por exemplo, hoje estou altamente contaminada. E contaminada no melhor sentido. A minha conexão interna, que eu estou com muito bem-estar, e está ampliada. Por quê? Porque eu estou aqui com vocês, porque eu estou aqui nesse programa e porque eu estou com o meu amigo, meu sócio Fabiano, que a gente tem uma conexão maravilhosa. Isso daí tudo deixa com essa contaminação positiva, que a gente não vai falar do lado negativo só não. Sim, essa contaminação positiva energética. E olha, eu espero que você esteja igual. Olha, Silvia, na verdade, eu estou igual, sim. Eu acho que é isso, né? Um dos aspectos interessantes dessa conexão é assim. Conexão a palavra estabelece que você pode se conectar, teoricamente, com qualquer coisa, né? Então, a gente sim tem conexão com o nosso meio ambiente e com as pessoas, e com as energias. A gente não está separado disso. A questão, acho que para a gente começar o assunto, a gente está perceptivo ao que acontece nessas conexões que a gente tem. Então, quando a gente fala de contaminação energética ou psíquica, a gente está falando de uma conexão que está estabelecida, mas que nem sempre a gente tem consciência dela. Então, é uma coisa que eu percebo muito em consultório, e certamente você também, porque é o trabalho clínico, isso faz parte do trabalho clínico, o quanto a gente consegue se conectar à pessoa que está na nossa frente e sentir algo do que a pessoa está sentindo às vezes. É uma espécie de empatia, uma capacidade humana natural de ser empático, só que isso pode ser refinado e aprofundado num grau onde você consiga perceber de fato o que o outro está sentindo. E nesse momento que você fala, especificamente no momento terapêutico, que eu acho que é um momento que a gente vai se aprimorando cada vez mais, a gente vai ter esse processo de empatia, de sentir o que o outro está sentindo, sem perder a consciência de nós mesmos. Então, quando você, entre aspas, até se contamina, porque no melhor sentido, porque você se deixa penetrar pelo sentimento e pelo momentum do outro, que é um momento global que está sendo expresso naquele horário. Então você pode sentir, eu especificamente, inclusive, sinto no meu corpo. Eu também. Eu acredito que você também, a gente tem o mesmo tipo de conexão. Sim. Então, assim, às vezes eu me lembro até uma coisa muito interessante, né? Que a gente está muito aberto a ter esse tipo de conexão. Vou falar um pouquinho da especificidade da gente, mas a gente vai ampliar para vocês no sentido de vocês estarem no eixo de vocês e de repente mudarem de humor, de repente sentirem determinadas coisas ou agirem de determinadas maneiras, que é muito independente daquilo que vocês entendem que é um ideal para vocês, que acontece muito, que aí eu vou entender que é a falta de consciência do eu, que muitas vezes acontece e acontece mesmo com a gente, que a gente está se aprimorando em autoconsciência o tempo todo, não é? Sim, em consultório principalmente, que, né, como a gente estava falando, você precisa estar muito presente, muito, com o teu eu muito integrado no processo interno e no processo de conexão, para que você perceba o que acontece no caso das contaminações que a gente está chamando. Isso. Olha, eu vou dar um exemplo muito interessante, entre tantos aí que acontecem em consultório, que uma vez eu recebi uma paciente, a gente já, quando fala pelo telefone, a gente já começa a entrar em conexão e já começa a perceber um monte de
de dicas e um monte de informações que são faladas. Na verdade é um processo quântico, né, É Silvia? A gente quântico, pode falar é disso em maior do vários que níveis, tudo. físico, mas energético, mas quântico, Com na verdade, da certeza, consciência, com né? certeza. Fenômeno de Então, você vê consciência. só, e a gente pode falar assim, isso daqui é paranormal, que a gente até estava falando antes do programa, mas isso é uma faculdade que todos nós temos, basta a gente ficar Não é paranormal, é atento. normal, é uma normalidade do ser, um potencial do ser que pode ser desenvolvido num grau que pareça estranho para quem não tem desenvolvimento Isso, disso. mas não tem nada de paranormal, é muito normal. Então, olha só, só para dar um exemplo breve aqui. Uma vez eu recebi uma paciente e assim que ela chega no meu consultório, fica assim na minha frente, ela senta na cadeira e eu tenho uma sensação abrupta de falta de ar. Que eu não tenho, eu não costumo ter falta de ar, não faz parte da minha história. Mas assim me deu uma travada assim no meu peito. Eu respirei fundo e pensei, isto não é meu. Isso daqui provavelmente é da minha paciente, né? Aí eu voltei a mim, reconectei ao meu eu fui invadida por um processo assim que ela não estava aguentando. Essa palavra é importantíssima, invasão. Porque né? nesse caso eu fui realmente invadida, não deu nem o tempo, a angústia era tão grande que ela jogou em mim. Então, não deu nem tempo de eu perceber ela. Numa fração de segundo eu percebi sim que não era meu. E aí eu devolvi, fiquei na minha e num segundo depois ela falou assim, o motivo pelo que eu estou vindo aqui é que eu tenho falta de ar constante. Então, esse tipo de conexão que eu vou voltar a frisar do jeito que o Fabiano falou e como eu entendo, ele não é paranormal, ele é uma capacidade que a gente desenvolve de interação com o outro. E o importante aqui que a gente vai desenvolver ao longo desse programa, né, Fabiano? Sim. É assim, a nossa capacidade de descolar do que é o da gente e do que não é, porque muitas vezes a gente está possuído, inclusive contaminado, por coisas que a gente sempre fala nesse programa, com aspectos nossos mesmos que são disparados em determinadas situações de vida, que é o nosso processo terapêutico com o paciente também, para ele se descontaminar e curar aquele aspecto que não está bem resolvido. Só que a gente vai além disso hoje, a gente vai na conexão com o outro hoje. Pois é, porque na verdade em consultório a gente desenvolve isso em benefício da pessoa que está lá, né? Uma ferramenta que a gente usa para trabalho. Agora, na verdade, tem gente que chega em consultório onde ela está tão invadida que o eu dela, a essência dela está perdida no meio das imagens, das sensações, do meio das pessoas com as quais ela vivenciou as questões lá, ou desde a infância, ou naquele momento, a pessoa se perde no meio disso tudo. E para que você perceba esse tipo de contaminação ou de conexão, você precisa estar muito presente. Então, o principal nessa história é você desenvolver o teu eu. O teu eu é a tua presença no teu corpo, na tua energia, na tua lucidez, que é um trabalho. Né? Um trabalho, por exemplo, que você pode fazer com meditação. Sim. Que eu trabalho em consultório também com meditação, Sim. porque é uma ferramenta também. É importantíssima, aliás, para que você desenvolva a sua presença frente às suas questões cotidianas. Agora, se você não tem, você nesse caso que você contou, você só percebeu que você estava sendo invadida porque o teu eu estava presente. Sim. Se você não está presente, você pode sentir o sintoma, né? E você pode se confundir tanto com aquilo que você compra como teu. Isso. Então, uma coisa que a gente percebe muito no consultório é que as pessoas chegam com sintomas e com alguns disparos que elas pegaram em ambientes ou de outras pessoas e elas não se dão conta. E a hora que elas não colocam limite ou não põem a presença, aquilo vira sintoma delas. Elas ganham um processo de somatização ou de manifestação física que não é delas. Olha que interessante que você está falando. Que parece muito louco, né? Mas acontece muito frequentemente. Isso que você falou é precioso, da gente desenvolver o eu, a consciência de si mesmo, para poder separar o que é da gente e o que não é. Então, tem muita gente que fala assim, não, isso aqui é bobagem, né? Numa questão mais tradicional, fala assim, não, é bobagem, é tudo intrapsíquico. Não, é o intrapsíquico quando você não se conhece, quando você se contamina e não sabe. Vou dar um exemplo muito simples. Aquela pessoa, aí já é um exemplo mais geral, que você está, por exemplo, num trabalho e que o clima do trabalho ele é muito tenso, ele é um clima onde as pessoas ficam competitivas uma com a outra e a questão de dinheiro, alguns recebem pouco, outros recebem muito, então tem aquele clima de agressividade subliminar, de competitividade, e você fica imbuído desse clima e pode disparar um sentimento de fracasso ou não, ou de maior competitividade em você, porém o clima, que a gente chama de egrégora, que
Você pode sair desse ambiente com esse clima que não é teu. Então você pode ir para casa, aquela história lá de brigar com a mulher, chutar a criança, né, chutar o cachorro, tal, né? Chega em casa depois com esse ambiente psíquico lá presente na sua energia, invadido e sem perceber que está invadido. Isso, e de repente você tem um lar que é uma delícia, um lar super prazeroso e você estraga tudo porque você está vindo contaminado de um assunto que não é seu, mas que você está fazendo parte. Exatamente. Agora, o que fazer nessas ocasiões? Pois é. Eu acho que um ponto que a gente já falou aqui, que é o principal ponto certamente, é desenvolver a presença do eu. Né? Então você precisa estar perceptivo ao teu eu e ao ambiente, ao que acontece. Se você não tem nem consciência dos teus processos internos, de como funcionam as tuas emoções, o teu psiquismo, o teu corpo, você não tem possibilidade de fazer essa distinção. Eu tenho algumas histórias, né? Uma história muito significativa para mim foi uma vez que eu estava atendendo um paciente no começo de carreira, 20 anos atrás, quando eu comecei com terapia corporal, né? Eu comecei como terapeuta corporal, e eu estava atendendo o paciente, eu estava super bem, estava centrado, e eu comecei a ficar com raiva, no meio da sessão, mexendo no pescoço, nessa região aqui, né, de ombro, que é uma região de muita tensão nas pessoas. Bastante. Exatamente, né? Comecei a ficar com raiva, eu achei estranho aquilo. Aí eu parei a sessão e perguntei para o paciente, olha, você está bem? Você está com raiva de alguma coisa? O paciente estava quieto até aquele momento. Aí começou, não, porque eu estou com raiva, porque eu cheguei aqui, eu tinha acabado de brigar. Quer dizer, eu estava sentindo a raiva do outro. Se eu não paro e percebo, e faço essa distinção e não percebo o meu estado antes... Você acha que a raiva é sua. Eu pego para mim e falo, nossa, eu estou com raiva, daqui a pouco eu estou com raiva mesmo, porque o cérebro entende, o inconsciente acata, o corpo fica, você dançou no meio do processo. Olha, esse assunto é um assunto que vai ampliar bastante depois do intervalo. Fiquem em conexão. Já voltamos.